Welcome, everyone. Sejam bem-vindos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos começar com uma oração. Vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amen. Amén. So, in the last class, Então, Así na que aula en la última clase we have been looking at the identity crisis. nós temos observado a hemos estado analizando la crisis de identidad And yesterday, we looked at if we would have to reinforce our identity or change it. y ayer consideramos si mudar a nossa si identidade. cambiaríamos nuestra identidad o si la reforzaríamos. See that we are in an identity crisis. Olhamos para alguns sintomas. Vimos que algunos nos indicam síntomas se estamos numa para crise considerar de si identidade. estábamos en una crisis de identidad. It would be helpful to look at the cause. How did we get into that crisis? E Mi minha sugerencia sugestão fue foi que sería útil mirar para las causas de esa crisis crise, y cómo llegaríamos a esa crisis. And then see what's the danger of Y luego vimos cuál es el peligro de una crisis de identidad, considerar o perigo da crise de identidade, cuáles son los qual o beneficios seu benefício and how do you get out of y cómo salimos de esa crisis. is everything okay? ¿Están todos bien con mi Vem com áudio, audio? So this morning we Así que esta mañana comenzamos a analizar el comienzo de la crisis de identidad. Então, hoje de manhã começamos a olhar para o começo da crise de identidade. and I think we were kind of in union or Y creo que estábamos en unión o todos parecían Parece que sentir lo mismo. estávamos todos e todas aqui unidas e sentindo da mesma forma. that it started around Que comenzó alrededor del clamor de la medianoche. Isso começou por volta do período do clamor da meia-noite. so we're not so sure if Así que no estamos tan seguras Não de si temos es tanta certeza 2018, se era, 2018, when the midnight cry was first cuando se dio por primera vez el clamor de la o medianoche, clamor da meia-noite foi dado pela primeira vez, or is it more particular 2019 with the message of the son-in-law o si era más particular en el 2019 con el mensaje de la ley dominical y o assunto do decreto la igualdad. dominical e igualdade. but so far we came into Pero hasta ahora llegamos a la time unión period de que es ese periodo del tiempo en el que se dio el clamor de medianoche. Chegamos a esse consenso que foi por volta desse período quando o clamor de meia-noite foi dado. my suggestion was that as we approach Así que mi sugerencia fue que a medida que nos acercamos, okay, what caused pasamos a temas de, está bien, ¿qué causó nuestra identidad? Logo, Y nos empezamos a cuestionar. fomos, para esses itens aqui, essas causas, o que fez com que a minha identidade fosse questionada. and my suggestion is if we would compare Y mi sugerencia es que si lo comparamos con nuestra identidad anterior, Sugestão é, se a gente comparar com a nossa identidade anterior, maybe we would get to tal know vez llegaríamos a un entendimiento talvez, mejor. nós chegaríamos a entendimento melhor. how was our previous ¿Cómo era nuestra identidad anterior? Como e ¿Y qual qué era a era? nossa identidade prévia? how was it challenged Como ela foi ¿Cómo desafiada fue desafiada by the studies we received a través de los estudios que hicimos? and what is it causing ¿Y what qué está causando mudança ela ese causou? cambio? so as a homework Como deberes o tareas, everyone please
les había dicho a todos, por favor, que pensaran los estudios o los temas de este Como tarefa de movimiento. casa, eu pedi para cada pensar em estudos que foram dados no movimento, which caused a big change in our Que identity. causaron un gran e cambio en nuestra efetuaram uma identidad. grande mudança em nossa identidade. And I also asked the subjects which Y también were pregunté los temas que ya tenemos aquí en la pizarra. Sorry? and I also said Y también subjects we already pregunté have sobre los temas que tenemos aquí en Também la falei pizarra. desses tópicos que já se encontram no quadro think about those and ask yourself how Y pensar en ellos y preguntarnos cómo nos Que vocês desafiaron. considerassem esses assuntos e se perguntassem de que forma elas nos desafiaram. and what did change. ¿Y qué es lo que cambió? So it was for the people here as well as for the people who are online. Así que fue también para la gente de aquí y también a las personas que están en el Mas chat. também as pessoas online. So I thought maybe it's better if we wipe out Así que tal vez pensé que sería mejor si borráramos toda esta parte de la pizarra. Apagar essa parte do quadro that we would have more Así tendríamos un poco más de para espacio que tivéssemos mais espaço to brainstorm. para intercambiar apresentar as nossas ideas. We might get back eventually to our question on Podríamos volver a nuestra pregunta sobre la salvación. Vamos acabar voltando para a nossa questão, pergunta sobre salvação. I took a screenshot. Yeah. After this class this morning, Esta mañana recibí una foto de la pizarra. O quadro foi registrado, tem fotografia desse quadro depois da última aula. I can send it to Gabriella and then everyone can ask it from her. Le pueden pasar eso para Gabriela para que pueda ser compartido. Okay. So, Entonces, who's done homework? Então, ¿quién hizo los deberes? No one wants to look at me. ninguém Nadie quiere mirarme. para mim, a minha cara. You know that I'm just gonna pick on someone. Sabes que voy a molestar a alguien. Vai escolhendo alguém. What's the question? Então, qual ¿Cuál es la pregunta? The question is who is La pregunta es, ¿quién hizo las tareas, los deberes? homework was Y la tarea fue, the start point estábamos investigando el punto de inicio de esta crisis de identidad. O início dessa crise de identidade. and so far we have two streams of information which was 2018 Tenemos las dos corrientes de información en el año 2018. Correntes de informação 2018. the Sunday law being equality, not the Sabbath. Sunday is La ley dominical siendo la igualdad y no siendo un asunto de sábado o domingo. O assunto do sábado e domingo. women wearing pants, Las mujeres usando Para pantalones, as mulheres, 2019. 2019. and then we had the APIS poll in 2020, Y luego tenemos el estudio del toro Apis en el 2020. and then radical feminism in 2021. Y luego tenemos el estudio del feminismo radical en el año 2021. What else? ¿Qué más? So I give you two options. Así que si te doy dos opciones, o la gente da más información sobre qué estudios In our identity. hicieron un cambio en nuestra Duas identidad. opções. Ou as pessoas aqui podem dar mais sugestões para estudos que causaram uma mudança em nossa identidade. O Or we go subject by O vamos a ir tema por tema y nos preguntamos a nosotros mismos cómo ese tema desafió nuestra identidad. Ou a gente vai de assunto para assunto e vamos nos perguntar de que forma esse assunto acabou desafiando a nossa identidade.
What does everyone want? ¿Qué es lo que deciden las personas? What does everyone want? ¿Qué es lo que Preferem, preferís? vocês querem? Okay, Matthias says Bien, number Matías dice número Matheus 2. pede número 2. Yeah, Rosie as well. Yeah. ¿Sí? ¿Está bien? So, people want to that we first look at this La subject. gente quiere que primero miremos este tema y veamos cómo ha desafiado nuestra identidad. Então, as pessoas aqui preferem que olhemos primeiramente para cada desses assuntos e consideramos de que forma esses assuntos desafiaram a nossa identidade. So, how about we take the first one from 2000? Entonces, ¿qué tal si tomamos el primer tema, el del 2018, assunto de 2018. We take the information stream. y tomamos el mensaje de las corrientes de información? So, how did the so if you remember Entonces, si recuerdas the Arkansas los estudios de Arkansas del 2018, Se vocês lembrarem Arkansas 2018, Tess is presenting about all her material. Tess está presentando essa todo su apresenta material. todo o material dela. And if you somehow, if some of you might recall that Y si alguno de ustedes prediction of recuerdan, at that time, E alguns de vocês podem Tess talvez hizo una lembrar predicción que sobre el fez 9 de uma noviembre predição sobre o 9 de novembro. and we mentioned that the y time mencionamos que ese E foi tiempo mencionado que tempo no sería não la prueba. teste. what was the test within that message given in Arkansas? Dentro de ese mensaje Dentro dessa dado en mensagem Arkansas, dada em ¿cuál fue Arkansas, la prueba qual, en sí? Era o teste em si. Gay. Gail, Was it not ¿No era cultural? así Não era una guerra de eh, guerra cultural? cultura? culture, how do, where do you see ¿Cómo ves tú eso? Onde você enxergou isso nas aulas? ¿Cómo lo ves tú eso en las clases de la anciana Tess? Time we saw that problem with Elder Jeff. En aquel Naquele tiempo tempo, podíamos ver un você problema con el via anciano um Jeff. problema com o ancião Jeff. Entonces, había algo que el anciano Jeff Elder Jeff was not no aceptaba accepting de lo que la anciana Tess estaba enseñando. Então, naquele tempo, houve algo que o ancião Jeff não aceitava daquilo que a anciã Tess estava apresentando. So for the others, was that the subject? Entonces, para los demás, Então, ¿cuál para es el as tema demais sobre la pessoas, guerra cultural? Isso era a guerra cultural? Gabriela, So Gabriela? Had to do with la the guerra two cultural streams of tiene que ver con las dos information. fuentes de Tinha información. a ver com as duas correntes de informação. Aquí en el chat online también dicen lo mismo. There's the two streams of A information. Raquel aqui online também comenta o mesmo. Así que recuerdo que al menos I remember this eh, document. el tiempo no era la prueba, It was the information stream. sino eran las dos corrientes de información. Eu me recordo que o teste não foi acerca do tempo, mas sobre as correntes de informação. And I guess Y supongo que hoy conocemos más, know more, E me parece que hoje o sabemos supongo que mais. conocemos más, or at least I know more. We could say information stream also leads the struggle between the two information streams is the podríamos decir hoy que la lucha entre las dos corrientes de información es una lucha entre las diferentes culturas, el conflicto entre las dos culturas. Entonces, la verdadera fuente o la verdadera corriente de información acaban apoyando la cuestión de la guerra cultural. Okay, so Así que tenemos 2018 2018, Então nós temos 2018 and we have the subject of y tenemos el e asunto temos de las dos o corrientes de información. assunto das duas correntes de informação. how did it challenge ¿Cómo esto desafía nuestra identidad? where did we slip to ¿Y cómo nos acabamos deslizando a una Como isso crisis afetou de a nossa identidad? identidade? ¿Cómo y de qué forma? De que forma ou quando e como nós acabamos deslizando? Tal vez de caindo forma consciente o inconsciente. Talvez de forma consciente ou inconsciente. we're 5 years later now? Agora já se passaram. Ahora, ya han pasado 5 años. We should be able to access Deberíamos poder acceder y examinar where
dónde causó este estudio los problemas. E nós deveríamos ser capazes hoje identificar onde e que nos causou problemas naquele estudo. Gabriela. Así que comenzamos a investigar más las corrientes externas que no habíamos hecho antes. Começamos a considerar cada vez mais correntes externas, coisa que não fazíamos antes. Y con eso demostró que comenzamos a ir a la política Com isso, olhamos cada vez mais para a política y comenzó a tener esta confrontación con el ala izquierda y el ala derecha. começamos a ter confronto com a esquerda e direita. Debido al hecho de que éramos tan conservadores, Devido ao fato que éramos muito conservadores, y encajaríamos en las posiciones de la derecha. encaixávamos sob a direita. El mensaje de las dos corrientes de información llegó. A mensagem das duas correntes de informação. CNN y Fox primero en ese tiempo. E começamos a considerar pela primeira vez CNN e Fox. Y vimos cómo necesitábamos hacer una transición Nós, hacia la izquierda. vimos que era preciso mudar para a esquerda. Y empezamos a tener, creo, una crisis allí mismo, Me parece que com isso tivemos uma crise. de ir de una corriente a otra. Passar de uma corrente a outra. So, you said Has dicho muchas cosas. Tendré que volver a eso luego. Você afirmou muitas coisas, várias coisas. Eu vou ter que voltar a que você disse. you seem to make a punchline that the crisis was caused because we had Parece que estás diciendo que la crisis fue causada Parece porque tuvimos que ir de la derecha a la izquierda. A informação que você faz é que a crise veio com essa transição da direita para a esquerda. Tal vez vayamos más despacio. Talvez devemos ir mais devagar. Así que hagamos una tabla. Então vamos desenhar aqui uma tabela Where we say before, e vamos escrever aqui Donde decimos antes e depois. y después. here is the here. E isso representa aqui então esse Y eso começo. representa aquí este comienzo. So, what Así I que lo que picked up entendí de tu from comentario was fue that, we went que fuimos a eventos externos events, Então, o que eu tirei do seu comentário é que nós começamos a olhar para eventos externos y fuimos a la política politics. e política. We realized we're on the right y nos side. dimos cuenta de que políticamente estábamos en el lado Percebemos de la que derecha estávamos no lado da direita da política y tuvimos que hacer un cambio hacia la izquierda. mudar para a esquerda. Is that ¿Eso sería un buen resumen? Seria bom resumo? Así que cuando dices que fuimos a la política y a eventos externos, an event? Então, quando eu digo que consideramos política e eventos externos, Isn't that something we've done prior ¿no to es algo 2018? de que eso lo será que hubiésemos não é hecho algo que antes del fazemos 2018 también? Antes de 2018 já? Creo que solíamos ir a esos eventos más bien para ver cómo era la ley dominical y abordar cómo esa persecución eventualmente nos afectaría. Fontes, esses eventos, mas era mais no contexto de entender de que forma o decreto dominical estava se aproximando, aplicando a gente. So we had the studies about the presidents and the kings aligning up, and we had a study about the lost president. Así que tuvimos estudios sobre los presidentes y los reyes y los alineamos y también tuvimos un estudio sobre los últimos presidentes. I don't think every
it so deeply as we did from 2018. Mas No parece creo que que nunca não lo olhávamos hayamos analizado tan essa profundamente questão de como lo forma tão hicimos en el profunda año como temos 2018. feito desde 2018. It's not with the correct methodology, the correct way of doing it, probably. Ou pelo menos não com a No con la metodologia correcta certa. metodología o de la forma correcta de hacerlo probablemente. We were looking at external events in politics, just not with the right methodology. Então você sugere que a Entonces gente sugieres olhar que assim para a estábamos política analizando e eventos externos externos, y la porém política não com a simplemente metodologia no certa. con la metodología correcta. Okay. Sim, isso eu diria. Sí. Any other? Gabriel, is that a hand? Gabriel tiene una mano levantada. So when I recall the Jeff Así que study cuando about recuerdo el estudio del anciano Jeff Daniel 11, sobre Daniel 11, quando eu lembro do estudo do ancião Jeff sobre Daniel 11, 40-42, I remember it was much about recuerdo que se trataba mucho de eventos políticos. Así que creo que solíamos mirar per se. los eventos políticos. Eu lembro que isso sim era sobre eventos políticos de todas as formas. Então a gente sim considerava. I think happened around that time that you put on the Yo board. pienso que sucedieron tiempo en el que se puso en la junta y tenías que decidir, tenías que tomar un lugar, teníamos que tomar una posición. Aconteceu por volta desse tempo que você colocou no quadro que a gente se viu de repente forçado a escolher um lado e se posicionar. Remember that we would take a position like Recuerdo que tomábamos una posición doesn't como matter in who you si no vote, importara por quién it will votaras, always be the wrong candidate. siempre sería el candidato equivocado. Todos eran malos. Lembro como a gente Todos eran fazia corruptos. uma afirmação como não importa em que você votar, você sempre vai votar na pessoa errada. Todos os políticos são errados, são corruptos. Now suddenly we were saying Ahora de repente decimos have to que sí importa the right y candidate. que hay que elegir al candidato correcto. E de repente a Tenemos gente que elegir el diz, candidato correcto. Precisa escolher e é preciso escolher o candidato, a candidata correta. So Gabriel is suggesting that we look at Así que Gabriel sugirió external events, que cuando miramos a lo político, a los eventos externos, but we didn't have, so to speak, to engage. pero no teníamos, por así decirlo, como para involucrarnos. We didn't have to pick a side. No teníamos que elegir un bando. So if I ask you further, Así que si te pregunto, made us ¿qué crees que nos hizo elegir? pick a side, what ¿Qué crees que nos hizo elegir tener un lado changed suddenly? o hacer que nos involucráramos, ciertamente? I believe it has to do that Creo que we, tiene que ver con put a different que le damos weight un peso diferente who were a the quiénes eran los jugadores on this. en este escenario. E creio que tem a ver que de repente mudou a nossa visão de em quem a gente colocava ênfase, quem que era a personagem relevante nessa tribuna. That suddenly things weren't about Te sucedieron cosas sobre el Papa doing some, haciendo secret, algunos acuerdos secretos but en it was actually secreto, about pero en realidad se trataba de política which was que estaba happening right sucediendo before our justo eyes. enfrente de nuestros ojos. E que isso não era sobre o Papa que estava fazendo algum acordo secreto de forma escondida, mas era sim sobre política que estava acontecendo em frente dos nossos olhos. So we haven't seen the Así que no hemos visto a los jugadores de antemano. Sorry.
Ou seja, nós estávamos vendo esses personagens antes. Ellen White advises that we shouldn't engage Elena White advierte que no deberíamos involucrarnos en política, something fit que no era for algo Adventists apropiado to para un do, adventista vote ir and a votar, you would end up porque terminaría choosing eligiendo un candidato, what happened. lo cual tendría un problema de todos modos. Eu acho que a gente seguia esse conselho, né, que a gente não deveria se envolver em política e que Ellen White nos aconselha que não importa que candidato, a gente acabaria apoiando alguém, algum candidato que seria problemático. Gabriela. Gabriela, ¿quieres decir algo? For me, somehow that's not yet satisfying. Para mí de alguna manera aún no es satisfactorio, no sé cómo es para ti, Então essa resposta não me satisfaz. porque creo que no éramos tan necios de antemano. Beforehand. Então acho que a gente não era tão tolo antes, ou tão We were ignorantes. aware of what was happening in the Nós world. Nosotros estábamos conscientes de lo que estaba pasando en el mundo. And I agree. We were told by, we are told by inspiration. We are not Y estoy de acuerdo engaged. que nosotros sabíamos, se nos dijo el consejo de la inspiración de que no debíamos comprometernos con la política. So this side here would say, do not get engaged. Así que este lado diría que no nos comprometamos con la política, And this side would say, pick a y side. este lado diría que lo aceptemos, que necesitas escoger un lado. What made this shift? Entonces, ¿qué es lo que causa el cambio? ¿Qué es lo que causó el cambio? Gabriel. I think Gabriela, because we were so conservatives and we had to step estoy out pensando eso porque éramos tan conservadores Então me parece que nós éramos y tuvimos que dar un paso al frente con esa mentalidad también. Essa mentalidade. we identified players, we thought about presidents that could bring the Sunday law. Identificó jugadores Everything. y Então, a pensamos en gente presidentes que olhava podrían traer la ley esses, dominical mucho más rápido para nosotros. e políticos que trariam esse decreto dominical de uma forma mais acelerada. But I think one of the things is that we couldn't identify any longer as being Y creo que una de las cosas conservative to step out es of que this. Mas ya creio no podíamos que identificarnos nós como podíamos conservadores. identificar mais Así que tuvimos que salir de esa mentalidad. É preciso sair dessa condição. So I agree. Concordo. Estoy de acuerdo. We had to make this shift. Era preciso fazer essa mudança. Pero ¿qué es lo que nos hizo sentir tan incómodos que dijimos We said we gotta take que íbamos a tomar ese cambio? O que nos deixou tão desconfortáveis que Sí, que nos vimos forzados a tomar ese tomar, paso en efetuar ese essa cambio. mudança. Barbara, what do you think? O que você pensa, Bárbara? Bárbara, ¿qué piensas? Eu também estou de acordo com a Gabi sobre que tínhamos que deixar nosso lado conservador. Yo estoy de acuerdo con Gabriela de que tendríamos que dejar nuestro lado conservador. Conservativeness. Mas assim, concordo que tem que ter alguma coisa mais que nos deixou tão desconfortáveis. But at the same time, I agree. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo en que tenemos que tener algo más just que nos hizo o que nos haya hecho sentir incómodos. Eu estou pensando em algo que talvez tinha que mexer com a gente pessoalmente, individualmente. I'm thinking about something that Estoy pensando en algo que podría habernos tocado de una manera personal, individualmente. Mas sinceramente não sei qual foi a coisa. Pero sinceramente no estoy segura de cuál fue.
Es por eso que nosotros tenemos clases. E por isso que temos as aulas. So we have some Então, temos aqui alguns comentários online. Entonces tenemos algunos comentarios en línea. So Shestina says, Justina "We dice, haven't seen the players, but we identified Então, Justina more with the comenta concerns." que teníamos nós visto el lugar de los jugadores, mas nós nos identificávamos mais com os conservadores. Even at the time of the end, we saw that pero nos identificamos más con los conservadores. Nós víamos os eventos no mundo. Incluso en el tiempo del fin, part the badness of nosotros veíamos los eventos del mundo. realized we were some Nos enseñaron la maldad del lado conservador y nos dimos cuenta de que allí de alguna manera estábamos enredados en ese lío, así que tuvimos que salir. Lado conservador e percebemos que estávamos de alguma forma metidos numa bagunça, num problema e que precisávamos mudar. and Renildo says we had to come out of the bubble. E Renilde comenta, nós precisávamos sair dessa Así que bolha. tuvimos Why we que we let Matthias salir de ese problema. Deixa eu passar então para Matias. Voy a pasar el micrófono para Matías. No estoy seguro, mas eu acho que hubo algo que era la comprensión sobre la naturaleza del Rey del Sur y la naturaleza del Rey del Norte. I'm not quite sure, but I think it has to do with understanding the No estoy muy meaning seguro, of pero creo que tiene que ver con entender al rey del norte y al rey del sur. El Rey del Norte era iglesia-estado, iglesia sobre estado, y el Rey del Sur era estado sobre iglesia. Rey del norte King of the North era la iglesia sobre el estado y el rey del sur era el estado sobre la iglesia. was the state over the church. Lembro eso, que eso nos llevó para, acho que el tema de la igualdad allí, I recall that, and I think that took us to the subject of Y equality. recuerdo y creo que eso nos llevó al tema de la igualdad. Eso es lo que yo recuerdo. So that would be a subject we would add to the list. Então seria esse um assunto que você acrescentaria à Así que ese sería un tema que agregaríamos a la lista. If you notice, no one has noticed, no one has written me, no one Si commented ustedes on it. notan, We don't have creo que nadie se ha dado cuenta, nadie ha escrito nadie, ni ha comentado al respecto. Todavía no tenemos igualdad en nuestra lista. ¿Lo pueden ver? Ninguém viu que nessa lista não está igualdade. Do you see now? ¿Lo ven ahora? Son-in-law being equality. Aí está. Ahí tenemos la ley dominical siendo la igualdad. We could talk now about that point, Podríamos hablar sobre ese punto ahora. but what was that study actually saying? Mas o que Pero, ¿qué esse decía realmente ese estudio? disse, na verdade? What did it challenge in us? O que ¿Cuál es el isso desafío desafiou em nós? en nosotros? ¿Qué es lo que desafía en nosotros? Sexism, Sexismo, ¿Sexismo? culture? cultura. ¿Cultura? It could be. That's not the first thing which comes to my mind. Podría ser que eso no sea lo primero que se me viene a la mente. Do we sometimes forget that we are Adventists? A veces olvidamos que somos adventistas. Que somos adventistas. Gabriela says, yeah. Gabriela dice sí. Taught 160 years. ¿Qué se nos enseñó en estos 160 años? Durante 160 años. 140 years, sorry. 140, perdão. O quizás 140 el años, tema perdón. era la iglesia sobre el estado. Que el problema era la iglesia sobre el Estado. Was the church being over the state? Yes, Sí. Sim. and in particular to this point now here. Y en particular a este punto, sí. Our test would be Sabbath Sunday. Pues que nuestra prueba sería el sábado Growing up, domingo. Desde que nós crescemos. Sí, ya ves, estamos creciendo simbólicamente hablando. we know that our great test is the Sabemos que nuestra prueba era la ley dominical. O grande teste seria o decreto dominical.
Vadim is suggesting the freedom of worship. Então, Vadim está sugiriendo la libertad a liberdade da adoração. de adoración. First point which is being attacked here, Así que el primer punto que se está atacando aquí, I don't necessarily see sexism. no necesariamente veo sexismo, I see that the son-in-law test is veo que nos están quitando la prueba de la ley O dominical, decreto dominical está sendo tirado de nós. which is, if you've watched the school I've done in lo cual si has April, visto la escuela que hice en E se abril, vocês viram as aulas em abril, this seems to be something holy to the Adventist Isso- church. esto parece ser algo sagrado para la iglesia adventista. The Sabbath is making El an sábado está Adventist haciendo una sábado historia se torna adventista. um adventista. everything turns around the Tudo Sabbath gira Sunday. Todo em torno cambia do conflito en torno al conflicto del sábado y el domingo. So what I see is Así que lo que yo veo equality is es que essentially, no es igualdad esencialmente. the Então, focus, o que eu the vejo aqui attention, é que não necessariamente igualdade, o foco da atenção, it is the greatest waymark on the line is being mas taken que away o from us. maior Pero es el marco na linha mayor está sendo hito en la línea tirado de nós. que está siendo tirado. If you take that away, why Y si would quitan you- eso, Esse marco, si tú quitas ese hito, você se chamaria de adventista? ¿por qué tú te llamarías adventista? and white still? Será que você ¿Será continua que acreditando todavía tú continúas creyendo en Elena White? Black and white, Porque the son-in-law will Porque come. ella dice aquí, está escrito de una forma tan claramente, claramente de que el decreto dominical va a ser sobre el sábado y domingo? I guess that's when we started as well Supongo que es así cuando empezamos también challenging a desafiar el Creo que un foi así por dice aí el que Señor. começamos a desafiar também o assim diz o Senhor. right after the studies Justo of después de los estudios we went into del 2018, entramos a los estudios del Toro Apis. Porque logo depois daqueles estudos de 2018, nós avançamos para o estudo do Toro Apis. that we started questioning Que empezamos a cuestionar Com un isso, así dice el Señor. começamos a questionar o assim diz o Senhor. Hey, Mayor, where do you see that with the April school we're starting to question the thus saith the Lord? Onde Gabriela, exatamente ¿dónde você vê tú que o ves estudo sobre que la o Toro escuela Apis del Toro começou a Apis questionar o comenzó assim a diz o Senhor? cuestionar un así dice el Señor? the subject of worship? Entrando de fato Profundizando en el mais tema de la ao adoración, assunto da adoração. Everyone for me okay to say right on the list thus saith todos Então, también está si diríamos para todo mundo que sentar un así dice el esta Señor lista podría como ser así un diz o asunto Senhor, en esta como lista que asunto tenemos aquí en la pizarra, that it has challenged our que identity, ha our desafiado Isso nuestra chegou a desafiar identidad. nossa identidade. nuestra identidad antigua. ¿Sí? ¿Todo bien? I'm not sure what year No estoy segura Não tenho de qué año certeza que ano devemos marca eso. marcar para isso. or when it came first up. O quando isso surgiu pela primeira o cuándo vino primero. 2020 is maybe the suggestion. está sendo sugerido 2020 tal vez. Están sugiriendo que el año 2020. Maybe people can, Tal vez la gente pueda... people also online can think about it and research a bit. Tal vez la gente en línea también pueda pensar un poco, investigar They think what Então, year as it was. y dar pessoas su aqui opinión também online sobre podem lo que talvez, piensan. pesquisar um pouco e dar a sua opinião. Que ano podemos marcar com esse assunto? Quando isso começou? ¿Cuándo comenzó? Volviendo ahora Voltando então, Coming back now, a lo que dijo Matías antes. what Matthias said, então voltando para o comentário equality, I do think, is Matias, not me yet parece on the que list. El tema de la igualdad no está en esa lista. What kind Que of tipo de studies estudo would ¿Qué, you di- have qué tipo de estudios deberíamos colocar en esa lista? besides Además ahora del feminismo radical.
além do feminismo radical. That was just Eso solo era una dirección de la igualdad. of equality or O creo que el feminismo radical sería la forma de lograr la igualdad. maybe. Tal vez lo podríamos decir de esa manera. Podemos dizer que o feminismo radical seria o caminho para chegarmos à igualdade. But what subject challenged our Pero lo que desafió nuestras viejas identidades Qual assunto desafiou a nossa to accept equality? identidade para que llegáramos entonces al punto de desafiar nossa para aceptar não, la para igualdad. aceitarmos, a igualdade. So we Todos believe all nós in cremos na equality. igualdade. Así que tenemos la igualdad. It's going to be our Decimos great que test. será Dizemos que será la o gran grande prueba. teste, We accepted that, La aceptamos, but we cannot say how we came there. pero no podemos decir cómo hemos llegado allí. Chegamos lá. Seems like we are in a real crisis. Parece que estamos en una verdadera crisis. Llegamos a la igualdad. Sí. Yo acho que fue desde el estudio de la naturaleza. Yo pienso que fue desde el estudio de la naturaleza del rey del norte y el rey del sur. I think it had to do with the nature of the king of the south and the king of the north. Me parece que teve a ver com a natureza do rei do norte e rei do sul. Do you know the year? Você sabe o ano, Matias? ¿Tú sabes el año que fue ese estudio, Matías? Más acho que fue 2019. Sí, yo pienso que fue en el año 2019. 2019, me parece. So we have polar opposites, I think we named them. Polos opuestos creo que lo llamamos. De, opostos polares. Is that correct? ¿Es eso correcto? King of the North, Rey del norte, King of the rey del sur. Rei do norte e rei do sul. So I remember Así que that recuerdo Tess que la anciana taught that Tess habló sobre eso en la escuela de Portugal en el año 2020. Lembra que a anciã Tess ensinou isso na escola em Portugal, 2020. but I remembered that she mentioned Pero recuerdo que ella lo mencionó de antemano. somewhere. Creo que lo enseñó en algún otro lugar. Chegou a mencionar que ela já havia ensinado isso em outro lugar antes. I don't know if that. I think she was beforehand. She was in Brazil. No sé, Parece creo que, ela ella- esteve no creo que ella lo presentó en I don't know Brasil. if she taught it here Não sei se ela ensinou No sé isso si ella lo aqui. enseñó aquí. or what do you remember about? ¿Qué ustedes recuerdan del año Lembra o 2019? quê de 2019, Matias? Because you mentioned it would come up in 2019. Ya que tú mencionaste, Matías, que fue en el año 2019. Isso surgiu em 2019. No estoy seguro, pero lembro que ella faló. La anciana Tess faló que de esa temática se llegó a la igualdad. No estoy seguro, Quite sure pero yo from creo the que meeting, ella habló, but I know that la anciana Tess Tess habló said that from that de esa topic, temática que of se course, llegó a la igualdad. Y como igual 2019, por eso falé 2019. and because it was in 2019, how it happened in 2019. Okay. So Justina is saying in Brazil she taught it. Então, Bien, Justina comenta entonces que Justina está foi ensinado no diciendo Brasil. que en Brasil ella lo enseñó. 2019/20. Então, vou Así colocar que yo voy a aqui colocar aquí 2019/2020. 2019/2020. I remember as well that it's starting to fade because everything has been so long. E também me lembro, mas está começando a ficar. Yo también lo difícil de recuerdo. lembrar porque está passando Pero se tanto están tempo. empezando a desvanecer porque todo eso ha sido durante tanto tiempo. Of these polar opposites
that was the beginning of understanding equality. E lembro que También recuerdo que ella dijo que los polos opuestos eran el comienzo de la comprensión de la igualdad. Assunto da igualdade. But there was another study. Mas houve outro estudo Pero también hubo otro estudio, in particularmente particular sobre for igualdade. equality. que era sobre la igualdad. Vou dar uma dica, isso foi em I'll give you a hint, 2019. it was in 2019. The studies that Y esto fue en 2019. of why women should be wearing pants. Será que foram os estudos sobre o uso da calça? ¿Será das mulheres? los estudios de por qué de que las mujeres pueden llevar Segura esse pantalones? pensamento, não esse que eu estava pensando. Guarden ese pensamiento. Elaborate on that one. No es lo que yo Don't estaba give up. pensando, Talvez seria bom elaborar, mas então não esqueça esse pensamento. pero estaría bueno que lo elaboremos ese punto, así que guarden ese pensamiento. Estou pensando em estudo particular sobre igualdade. Pero yo estoy pensando en un estudio en particular sobre la igualdad. About É sexism. sobre sexismo. Es sobre sexismo. Give two hints now. It's 2019 Duas- and it's sexism. Duas dicas. 2019, sexismo. Así que tenemos 2019 y sexismo. Gay marriage didn't come until 2 years afterwards. Não, o or casamento El gay casamiento durou gay mais 2 anos. creo que vino más tarde. A línea D? Yes. It's the line of restoration. Sí, es la línea de restauración. That was a hard one. Essa foi difícil. Esa fue We difícil, almost sí. forgot it, didn't we? Quase Y casi lo olvidábamos. So do you see? I mean, you can correct me, but I think Pueden here corregirme, the pero creo que focus is aquí not el enfoque equality, Vocês no es podem la igualdad. corrigir, mas me parece que nesse item do decreto dominical, o foco não era igualdade. and with focus I don't mean. Y- that y it's con el not foco- important. E O el quer enfoque dizer no quiero que decir não que é no sea importante. importante. With focus I mean now. Con el enfoque yo quiero decir en el contexto de estas Foco, cosas. Eu me refiro ao contexto desse estudo. I think what in that study what really changed. Creo que lo que fue en ese estudio realmente cambió nuestra identidad fue que eliminamos el tema de la ley No dominical. contexto desse estudo, o que desafiou a nossa identidade foi que tiramos o decreto dominical. Something which we never thought would Algo que happen. nunca pensamos que sucedería. Nunca imaginávamos que poderia acontecer. That we. I mean, after all, we are the movement. Después de todo, predicting the nosotros somos el movimiento que predice la ley dominical. Somos ou éramos movimento que estava predizendo o decreto dominical. For 30 years, we're Y like, durante 30 años estuvimos diciendo de que la iglesia adventista se encontraba en una condición igreja se laodicense. encontra numa condição laodiceana. God raised up this movement. Dios to predict the Deus son-in-law. escolheu escoge a este movimiento para predizir para o hacer una decreto predicción de la ley dominical. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, 40 41. al 41. Suddenly, Y luego de repente we don't believe in the ya ni son-in-law. siquiera creemos en la ley dominical. Gente, não acreditamos mais no decreto dominical, sequer. So I understand that was quite. Así que entiendo que eso fue bastante desafiante para Me nuestra parece identidad. que isso foi grande desafio para a nossa identidade. But has did a second very nice. She did various, but another very important one was the line of restoration. Mas Pero otro punto muy importante fue la línea de la restauración de Den Aden, Where I don't know, you can see that maybe I'm putting out too much. Tal vez estoy aportando demasiada información, So let me do that one. así que déjenme hacer esto. Seems like Parece que de Den you Aden have to see that sexism empezamos a hablar de que el sexismo es el último paso hacia la restauración para deshacernos del sexismo. mais assim a minha opinião, mas o que me parece relevante é que esse estudo Eden a Eden aponta ao fato que o último passo que falta para a restauração é resolver a questão do sexismo. this shows us Y esto nos muestra how we
have to go back cómo to tenemos que Eden. regresar al Edén Nos mostra que devemos voltar a Éden And how Eden looks like. e com que Éden se parece. y qué es lo que se parece al Edén In this time period. E como será restaurada. y cómo nesse será período. restaurada en ese periodo. This one doesn't prove that equality Y este no demuestra is the last step. que la igualdad E esse estudo aqui não prova que es el igualdade último paso al será cielo. o último passo e rumo ao céu. If I remember correctly, but it's been long for me as well, so people can correct me. Então, se Si yo tô recuerdo lembrado correctamente, pero corretamente para mí también ha pasado mucho tiempo, já se passou muito tempo. así que las personas pueden corregirme. Aqui a metodologia nos mostra That it would be wrong Aquí la metodología nos to muestra family law. que seria errado que estaría mal seguir creyendo en una ley dominical. We would have to look for a new threat in our line. Nós teríamos que seguir uma nova. Por lo que tendríamos que buscar una nueva amenaza en nuestra línea To see what the great test is for our time. Uma nova ameaça em nossa linha para ver cuál es la gran seria prueba para nuestro tiempo. o teste para nossa linha. And as we can see, E como nós podemos ver, Y como podemos ver, the threat for our timeline is gender. la amenaza para la línea de tiempo en la que nos encontramos es el género. We put one and one então juntamos together. com o outro. Así que ponemos uno a uno. Juntamos com e então temos não a Así que tenemos dominical. The test is going to no un decreto dominical O teste será acerca y de gênero. pondríamos que la prueba sería sobre género. E se remember. vocês lembrarem, Así que si lo recuerdas, So maybe we can use this as an talvez umbrella. podemos usar isso como tal vez podríamos guarda-chuva, usar esto como, 'Cause if you como remember, una we didn't ayuda. just do the chiasm. Porque si você recuerdas, lembra que ela não fez apenas ella no solo hizo un quiasmo, She went through the line of race. sino que la anciana Tess pasó por la línea de la raza foi demonstrou a linha da graça And she went through the timeline of gender. Do you y la anciana remember Tess recorrió la línea de tiempo de delineou género. a linha de tempo do gênero. that? So that was a powerful Y eso fue meeting. una reunión de campamento muy poderoso. Foi muito poderoso dela. In one camp meeting, E uma Y en un campal, campal, en una reunión, ella nos muestra que la ley dominical longer needed. em uma campal ela nos mostra que o decreto dominical no sería más requerido, requerido ni necesario. Shows how Ella nos muestra Eden is restored, cómo es restaurado el Edén. como Éden é restaurada. as well as she shows us how gender Y ella nos muestra cómo el género realmente es el tema de nuestra línea de Também reforma. nos mostra como o gênero é o verdadeiro assunto da nossa linha de reforma. and because of Y debido a todo eso, E por causa de tudo isso, our debido a nuestra gran prueba, equality, o nosso que grande sería teste la igualdad. seria a igualdade. we cannot just take No podemos simplemente tomar esto como igualdad equality. Então, I believe Não so. tem como para probar la igualdad. pegar apenas Eso no isso sería aqui suficiente. para provar a igualdade. Eu acho que isso não seria suficiente. Teníamos que hacerlo viendo la línea de restauración. Line of restoration, Nós precisávamos ver a linha da restauração. and we had to see that gender is the threat in our Y tuvimos que ver que el género es la amenaza en nuestra línea de tiempo. É a ameaça para a nossa linha de tempo. So Katya said, Então temos aqui Por lo que Kátia dizendo, Katia en el chat dice, where she mentions gay marriage ela o ella menciona el matrimonio casamento, homosexual. gay. and says it was in the year 2021. Y ella dice que fue en el año 2021. So I'm asking ourselves, did gay marriage Por eso me pregunto, ¿el matrimonio gay desafió nuestra identidad? Gay desafiou a nossa identidade. Yes? Sim, So we ¿Sí? put gay marriage as Así que well. también pusimos el matrimonio dizem aqui que sim. homosexual. What are you saying, Matthias? ¿Qué estás diciendo, Matías? Okay, October 2021. Ok, octubre del 2021. It was in 2020? Ele diz ¿No era en el 2020? That sounds a bit early to me. Me parece um pouco cedo. Eso me suena un poco temprano para mí.
Raquel says gay marriage was August 2020. Raquel dice que matrimonio homosexual fue en agosto del 2021. Casamento gay foi agosto de 2021. Gabriel, you remember that too? Gabriel, ¿tú te acuerdas de eso también? Taliban went to Kabul. Cuando los talibanes entraron en Kabul. That's, rings a bell for me. Eso me suena a mí. Soa familiar. I think in 2020, Yo creo que en el Eu acho 2020 2020 we were busy with this. nós I estávamos estábamos ocupados con el tema del toro Apis. think, with the April Fool. Of 2020, it was. En 2020, en mayo, fue el asesinato de George Floyd. Yeah. Então, está certo? Así que está 2021. correcto 2021. So Raquel said. Raquel dice que en mayo de 2020 fue el toro Apis George Floyd. Então, Raquel comenta aqui maio de 2020, Toro Apis y George Floyd. Gail. August the 2021 Eh, gay marriage and May 2020. 2021 matrimonio gay y That as well. mayo de 2020 toro Apis. Agosto de 2021, casamento gay, e maio de 2020, Toro Apis. Um, 2021. So we're just Así que solo estamos poniendo eso allí. how much? ¿Cuánto tiempo nos queda? Okay. Ok. So coming back to this, Así que volviendo a esto, if you just remember, si solo recuerdan, nosotros vimos que las dos corrientes de información Vimos que nos os estaban dois- as duas desafiando. correntes de informação estavam nos desafiando. so we were in we were looking Así que into politics estábamos already before investigando la política de antemano, Estávamos contemplando política antes, external events. eventos externos. Looking at politics and events, external events. Estábamos analizando la política y los eventos externos anteriormente. Eventos políticos depois. But somehow before we were like, Pero, we cannot get engaged. Antes decíamos que no Antes nós podíamos dizíamos que desenvolvernos, Não podemos no nos importa de qué lado No matter what ambos side son you're malos. bad. Não importa qual lado, ambos são ruins. And afterwards Y we're like, después no, we have to pick pensamos, no, tenemos que elegir un lado. Precisamos sim escolher um lado. one side is better than the other. Un lado es mejor que otro. And I asked, and we were stating we had to leave our conservative. Y cuando decíamos que teníamos que dejar nuestro lado conservador y movernos Vimos al lado como, izquierdo, Era preciso deixar o nosso lado conservador para passar para a esquerda. And my question y mi was, pregunta ahora okay, estaba Minha bien, pergunta então foi, tudo bem? todo bien, but what made pero us ¿qué es lo que nos change? hizo What tener caused us to o make nos those changes? obliga Forçou a hacer a ese cambio? efetuar essas mudanças. There must have been something where we're like, okay, we gotta take a stand now. Houve algo que nos Porque algo levou ao nos ponto llevó a de, tomar tomar esa uma posición, decisão. esa decisión, ¿no? And if you remember, Y si recuerdas, el tiempo no fue la prueba. En aquel entonces it was the eran las dos corrientes de Isso lembra información. que o tempo não era um teste naquele tempo, mas sim era a questão das duas correntes de informação. and we Y esencialmente dijimos que las personas failed que se fueron upon the subject of fallaron en el tema de las dos corrientes de información. who left, Que las personas que se fueron del movimiento because fallaron porque no aceptaron las dos corrientes de E información. nós basicamente dizemos que as pessoas que estavam deixando o movimento, estavam saindo, estavam falhando com respeito às duas correntes de informação. so there were two comments
I didn't read beforehand. E houve Así dois que hubo dos comentários comentarios que no feitos hice, aqui que eu não li. no los leí. First, I wanted to all challenge you a bit more. Primeiramente, eu queria desafiar vocês aqui. Quiero desafiarles un poco más. Katja, Comentário da Kátia. so she says, Uno es con "It Katia. revealed where we were Ella standing dice, politically." É sobre onde nós estávamos posicionados. que eso reveló politicamente. dónde nos estábamos posicionando políticamente. Isso revelou, perdão, onde nós estávamos posicionados politicamente. E Vadim diz That which made us uncomfortable is that Elder Tess pointed out our conservatism and showed how wrong we were. Y Vadim dice que lo que nos hizo sentir incómodos, Anciana Tess demostró o apuntó, apontou, nos demostró el conservadurismo y cuál errada era la forma en la que pensábamos. Eso, para mí, parece que estamos yendo a la dirección correcta. Ir a direção certa. So, 2016, you have Trump being elected. 2016, Así que en 2016 Trump sendo eleito. tenemos a Trump, que fue elegido, As a movement, we took a stand saying he's a bad Então, no guy. movimento, nós y como movimiento tomamos una posición diciendo, sí, él es un tipo malo, es una persona mala. Suggested he's the last president of the United States. Proféticamente sugerimos que él es el último presidente de los Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos. Back at that time, we said that. Lá naquele tempo, isso foi dito. En ese tiempo. For all Americans, Então, vamos assumir que Así que supongamos que todos somos estadounidenses. we, in our mouth, out of something wrong. that we are all. Vamos assumir que todos nós seríamos americanos. Y vamos a asumir que todos somos Comes the word americanos, estadounidenses. say or profess that Trump is a bad guy. Então, Y todas las palabras que salen de nuestras bocas y profesamos, decimos que Trump era uma pessoa es una persona mala He would bring in the son-in-law. ruim. Nós estávamos dizendo que com ele viria o y diríamos que él traería la ley dominical. But what did our heart tell? Mas o nosso coração dizia o Pero ¿qué decía nuestro corazón? Yeah. Let's assume we're all Americans. Sí, vamos a suponer que todos somos estadounidenses. Vamos fingir que nós todos seríamos americanos aqui. What's the opposite? ¿Qué es lo opuesto? Seria o oposto? So it would Trump, even though Trump would be the bad guy, if we were on the right wing stream, we would be happy for that probably. Então, mesmo sabendo que Nosotros, Trump era a pessoa sabiendo errada, que Trump era la persona errada seguisse essa corrente y da direita, siguiendo esa corriente a la derecha, seríamos felices porque es la forma que pensábamos. Professing that he was bad, Pero estábamos profesando que él era malo. era ruim. so Vadim Vadim solo me recuerda un comentario. Então, temos aqui comentário do Vadim. says Elder Jeff at the El anciano Jeff, en la Escuela de los Profetas de Francia, dijo un comentario que Trump era malo, pero que Hillary Clinton era peor. Teve comentário do ancião Jeff numa escola dos profetas na França, onde ele disse que Trump é ruim, mas Hillary é pior. So we would profess to not agree with Trump, Então, nós Así que diríamos que profesamos que no estamos de acuerdo con Trump, Trump, but at heart we would say yes. mas no fundo do coração pero en el fondo diríamos que sí. estávamos de acordo, estávamos felizes, sim, And we liked him. e nós gostávamos dele. So we can blame Nos agradaba. all on the Americans, Então não tem como a gente culpar. Así que no podemos culpar a todos los americanos, a todos los estadounidenses, there's a Trump in every country. Sabemos que sim, existe. pero sabemos que hay un Trump en cada país. So I Así que sugiero que lo que pasó en Estados Unidos también le pasó a otros países. Nos Estados Unidos ocorre também em qualquer outro. Y creo que los miembros de todo el mundo tuvieron el mismo problema.
E creio que pessoas de vários lugares tiveram esse mesmíssimo problema. So we give lip service that Así que we hate Trump. podríamos afirmar que odiábamos a Trump. Falamos que nós odiamos a Trump. Sorry, I'm getting bit Así que estoy buscando la tecnología de los mosquitos. more. I need to use this Atacado break. por mosquitos. But at heart, we are in agreement with him. Mas no fundo do coração. Pero en el nós fondo concordamos. estamos de acuerdo con él. So, and it took Tess, Elder Então Tess, era preciso. Así que fue necesario que la anciana Tess to come and put a mirror in front of ela our viesse face. Viniera que ela segurasse y, um y espelho pusiera un na espejo en nossa nuestra frente, frente That we could see para ourselves, nos what we really mostrar are. quem nós éramos. para que pudiéramos vernos nosotros mismos y ver cómo éramos. Nós éramos Nosotros éramos hipócritas. The way how worldly was E a maneira como era a nossa visão Y do de la mundo forma is that we supported Trump de una visión mundana, era que apoyábamos a nós Trump, apoiávamos que él era nuestro héroe. nosso herói. and we knew that Y something nosotros sabíamos Nós sabíamos que algo tenía que precisava cambiar. mudar. either we would have to change our lip service O tendríamos que cambiar nuestras palabras que salían de nuestra boca. A nossa informação verbal. and Y nuestra boca tenía que estar de acuerdo con nuestros E corazones. nós falávamos teria que estar de acordo com o nosso coração, which is hard because we've spent Lo cual es difícil porque hemos pasado más de un año profesando how Trump is bad, que Trump es malo. seria difícil porque passamos ano proclamando que Trump era muito ruim, or we had to change our heart ou O tuvimos que cambiar nuestros mudar corazones. nossos corações. and we had to make that switch E Y tuvimos que hacer ese cambio. efetuar uma mudança. and align our worldview Y alinear con nuestra visión del mundo what we were saying. lo que estábamos Alinhando a diciendo. nossa visão sobre o mundo com aquilo que estávamos afirmando. And we had to basically switch to Y básicamente the other side. tuvimos que cambiar al lado izquierdo. Passando para a esquerda. And that was a huge challenge. Y eso fue un gran desafío. So I don't know what is worse. Não sei então o que Así que yo no sé qué fue peor. That you've been all the time ¿Arrepentirnos de que estábamos equivocados todo el tiempo? Você estava errado o tempo todo? or is it easier to change your worldview? Ou seria mais ¿O es fácil más mudar fácil a cambiar visão do mundo? nuestra visión del mundo? What do you O think? que vocês ¿Qué es lo pensam? que ustedes piensan? Matthias? ¿Matías? Change is the most difficult. Lo que cambia... Why is changing the most Por difficult? que mudar é o mais difícil? ¿Por qué cambiar es más difícil? You base it on that. Porque em que você se baseia? Comparo y contrasto con Yo comparo y contrasto con las teorías I compare conspirativas. trust with conspiracy theories. haya en una teoría, para sustentar esa teoría, você tem que hallar muchas otras teorías. Because if you believe Porque in si one tú crees conspiracy en theory, una you have to teoría de find conspiración, many others to tienes que encontrar sustain. muchas otras teorías de conspiración para sostener Muy tus difícil creencias. hacer toda una cosmovisión. Así que es muy difícil Difficult to have a Eh, cosmovision. tener una cosmovisión. Muchas ideas, no es solo una. Porque son muchas ideas. Because we no have solo other una. thoughts and not just one. You finished? ¿Has terminado? Why did Death say that Hillary is worse than Trump? Porque ¿Por qué Hillary... Jeff afirmava que Hillary ¿Por qué dijo era Jeff, pior. el anciano Jeff, que Hillary es peor que Trump? Matthias? Hallo que una de las Matías, cosas es que estaba a favor de Yo pienso porque él estaba a favor, de homosexual. porque ella estaba a favor del matrimonio homosexual. Was in favor of gay marriage. It's just because of gay marriage.
¿Solo por el matrimonio homosexual? Sabe? Perdão. Just because of gay marriage. Só por causa do casamento gay? ¿Solo por el matrimonio gay? Okay. For Ok. pass, Gabriela. Então a palavra foi passada para a Gabriela. Voy a pasar la palabra para Gabriela. Thing that comes to my mind is because as Americans we are Las cosas que se me vienen a la mente, porque como estadounidenses somos republicanos y Hillary Clinton estaba del lado demócrata, É que nós americanos somos republicanos e a Hillary é democrata. So the Democrats are worse than the Republicans. entonces los demócratas son peores que los republicanos. E os republicanos. So before I take you, Gail, I will take Vanilla. Sorry. Então, antes de passar a palavra para Antes que você, pasemos eu la vou palabra ler o para comentário Gail, da Renilde. voy a comentar. Because of the fact that she's a woman. E ela diz aqui, é devido Aqui ao fato dizem- que ela é mulher. That's what Gail. Okay. So Renilde and Gail, they have the same comment. Então, Renilde e Gail têm o mesmo comentário. Hillary Renilde y Gail tienen el mismo comentario. Pior, porque ela é mulher. Ella era peor porque ella era una mujer. with Jeff. Se tivesse uma... Si tuviéramos una conversación con el anciano Jeff, Do you think he would? ¿tú crees que él estaría de acuerdo con lo que acabas de decir sobre que él? ele concordaria com o que vocês acabaram de afirmar? That he would think that Hillary Que él would pensaría que Hillary Clinton be a woman? es peor Que porque ele es seria, mujer. Pior somente porque devido ao fato que ela é mulher? Renilde dice que no. Gail, ¿qué es lo que tú piensas? And now it's not because she's only. Así que no es solo porque sea una mujer, Que não é só porque ela é mulher. It involves around the woman, what the woman's going to bring, what challenge. se trata de la mujer, del desafío que la mujer Ao traería. mesmo tempo tem a ver com que vem junto com esse o que desafia essa visão do mundo. It was because of her gender. Então, sobre Entonces, sobre la cuestión de género, So is it still about the woman herself? ¿será então, que é sobre ela ser porque ella es una mujer? For me, for now, yes. Então, para Para mí, ahora sí. Bien, Matías parece tener una iluminación. parece que Matias lembrou de algo importante. Eu acho que es porque los Yo pienso porque los demócratas son globalistas y los republicanos y los republicanos son nacionalistas. I think it's because the Democrats were globalists and the Republicans were nationalists. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien eso, Gabriel? Gabriel? Steve, when you want to end class, Tú ves cuando queremos terminar la clase. Aquí es como cuando todos se vuelven interactivos, como si todos estuvieran jugando conmigo. Gabriel, ¿sí? Sí, esto suena sobre... Realmente creo que esto es completo. El concepto sobre un nuevo orden mundial, globalismo, estaba muy profundamente arraigado en las ideas del anciano Jeff y las nuestras también. Y que esto era de alguna manera peligroso. Esta decadencia moral con la que están asociadas los demócratas. Sim, realmente me parece que isso tem a ver, toda essa questão do globalismo, da nova ordem mundial, essas ideias eram muito enraizadas no ancião Jeff e em nossas cabeças também, e que... Esqueci meu próprio comentário. E
que os democratas a gente associa a declínio moral. So Así que creo que no es tan obvio obvious that que el anciano Jeff simplemente odiaba a las mujeres y por lo tanto Hillary era peor para él. Então me parece que não seria tão óbvio assim, né, que Jeff apenas odiava mulheres e por isso que Hillary seria pior que Trump. Creo que volvió a la visión del mundo. Então isso me parece começou com essa questão da visão cosmovisão. Él regresa al globalismo y al nacionalismo. globalism, nationalism, Globalismo e nacionalismo. Y cuando tú miras las dos visiones del mundo, different worldviews, E uma vez que você observa as duas Diferentes. Visões do mundo diferentes, una apoyaría a las mujeres y la otra visión no apoyaría as visões a las mujeres. apoia as mulheres, a outra as mantém no seu lugar. and Y Jeff tenía esta visión globalista del mundo, worldview was worse por lo than the que nationalistic one. E él pensava que essa visão él apuntaba que la visión globalista era peor que la nacionalista. So he believes in Y él cree en teorías de Então, conspiración. ele cria em teorias de conspiração, where often also it's the women's or the feminism's fault. onde muita culpa é também colocada, Donde mucha culpa es colocada sobre las feministas So Hillary becomes y por lo que Hillary Clinton se convierte en el objetivo de todo el odio. e assim Hillary se torna alvo de todo ódio. while Donald Trump Y Donald Trump no es tan malo, Então, com isso, Donald Trump acaba sendo não tão ruim assim. because he represents porque en realidad representa la visión del mundo Que ele que representa él a apoya. visão sobre o mundo que tínhamos no coração. Así que, en resumen, Resumindo, we looked at 2000 hemos mirado 2018 como o 2018, las dos corrientes de información and we asked ourselves y nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que desafió nuestra antigua identidad. de que forma e onde isso nos desafiou em nossa identidade. it challenged us by showing us what was in our hearts. Y lo que nos desafió en qué es lo que había en nuestro corazón. Eso es lo que nos mostró. And what was in our Y lo que estaba en nuestro corazón what the lines were teaching us. no era lo que estábamos enseñando con las líneas. Estava ensinando. So we had a problem. Así que teníamos un problema. Tínhamos problema. Since 30 years, we've already En 30 años, nosotros sabíamos que las líneas y la metodología es la manera Durante 30 anos havíamos aprendido, sabíamos que as linhas, essa metodologia nos estava apontando o caminho a seguir. las líneas nos está apuntando el camino a seguir. Chegou então o tempo Y llegado el tiempo, that we show fruit. para demonstrar para frutos. poder demostrar frutos, We align ourselves accordingly to methodology. ¿están ¿Será nuestras que vidas iríamos nos alinear alineadas de acuerdo a con nuestra metodología? You can correct me. Puedes corregirme o piensan que por primera vez nuestra visión del mundo fue desafiada. Entendi, mas me parece que foi pela primeira vez que a nossa cosmovisão, a nossa visão sobre o mundo foi desafiada. We can maybe elaborate on that further. Creo que podríamos elaborar un poco Podemos, más sobre eso, elaborar sobre isso mais para frente. But basically, we're forced pero to básicamente stay conservative hemos sido forzados a estar en el lado conservador o cambiar. Ou permanecer conservador ou fazer uma mudança. So our old identity was conservative, Então, Nuestra antigua identidad era identidade conservadora era conservadora, and this was starting to be broken. y esto estaba empezando a desmoronarse. e começou a ser derrubado aqui. So before you can build something, Y antes de que puedas construir algo, Construir algo, you have to unlearn, you have to break. necesitas desaprender, tienes que descomponer algo. So in summary, for me, that Así que en resumen, para mí, start. eso sería en realidad el comienzo resumo, de la seria crisis esse de identidad. começo da nossa crise. That's where it began. Foi aí que começou. Es ahí donde podemos comenzar, es ahí donde comenzó. Nuestras visiones del mundo comenzaron a ser abordadas. Nossa visão do mundo sendo desafiada.
and we started to be severely challenged, Fomos, Y comenzamos con desafíos desafiados severos. de forma severa. where I think beforehand not. E eu creio que, Y creo que de antemano isso no. era o caso. If I remember the studies we did, Y si recuerdan el estudio que Vou lembrar dos hicimos, estudos que fazíamos, we had to believe the lines and the symbology, tuvimos que nós creer en las líneas y en la simbología, e na sua simbologia, which was a struggle in itself, que era lo cual fue una questão lucha en em sí mismo. but it didn't necessarily come home that close. Mas não Pero no necesariamente llegó, estava de forma tão pessoal. no nos afectaba de forma tan personal, Our ideas donde nos ocuparíamos de nuestras ideas right and is wrong. y de lo que está bien y lo que está Nos mal desafiando em nossas ideias sobre o certo e errado. Worldview. Visão do mundo. en la cosmovisión del mundo. Was that understandable? ¿Eso ha sido comprensible? ¿Sí? Good. Dan, we close on word. Entonces vamos a cerrar con una oración. Almighty God, Dios Todopoderoso, gracias porque podemos Deus venir Todo-Poderoso, juntos. obrigado pela possibilidade de nos reunirmos aqui. that we can review Que podamos revisar la forma en la que tú nos has Vamos guiado, revisar esse caminho que tu nos guiaste, that we can contemplate que podamos contemplar cómo tu mensaje nos ha que desafiado, podemos contemplar na maneira como essa mensagem nos desafiou, but also has pero que también nos ha dado la oportunidad de cambiar nos deu oportunidade y de para crecer. mudança e crescimento. help us that this review will be a blessing. E oramos que isso Oramos seja uma para que bênção este para estudio nós, sea una bendición para We nosotros see that you have led us all the way, que y vemos que nos has guiado hasta el final nos guiou ao longo desse caminho todo, and that at every step y que en you cada have paso given has us tenido que cada un propósito, passo tinha o seu propósito. a purpose un for propósito para la experiencia que nos toca Propósito da pasar. experiência que precisávamos passar. bless this night Bendícenos en esta noche Possa y abençoar nuestro esta descanso también. noite e o nosso descanso. in Jesus' name. En nombre de Jesús, Jesus. amén.